Olá, sejam bem-vindos a essa palestra interativa, essa conversa promovida pela área de pós-graduação de Arquitetura e Design da Uninter. Eu me chamo Gisele de Ziura, sou coordenadora dessa área de pós e te convido a interagir conosco nessa noite super especial. Você pode ir comentando ao vivo, contando para nós da onde você é, qual que é a sua cidade, o seu curso, o seu polo, qual que é a sua área de atuação. Nós queremos saber e participe conosco. Será um grande prazer que você faça também parte desse evento conosco. E o tema de hoje é bem-estar, saúde e conforto em edifícios sustentáveis. São tantos temas em um só, não é mesmo? Nossa convidada super especial, arquiteta e urbanista, Maíra Macedo. Seja bem-vinda, Maíra. Muito obrigada, Gisele. Eu que agradeço você e ao convite da Universidade da Uninter. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigada. A Maíra, ela é arquiteta LEED, ela é gerente de projetos e certificações no GBC Brasil, Green Building Council. Ela dissemina aí os conceitos de construção sustentável e da certificação LEED em todo o país e no mundo também, porque o LEED, né, não está somente aqui no Brasil, está no mundo inteiro. Ela é professora de curso de pós-graduação da Universidade Mackenzie, mestre em habitação, planejamento e tecnologias pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP, do IPT, é master em arquitetura sustentável pela Fundação Politécnica da Catalunha, em Barcelona, tem MBA em gestão de negócios imobiliários pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, SPM, e tem tanta coisa para falar, né, Maíra? Esse tema realmente é assim, quando a gente fala em construções sustentáveis hoje, a gente não tem como colocar as pessoas no foco da questão, né? As edificações deixaram de falar apenas em desempenho, mas tem falado em saúde, bem-estar e conforto das pessoas que, na realidade, as edificações são para as pessoas que a ocupam, né? Ah, é verdade. E aí a gente tem várias questões, ainda mais hoje, quando a gente começou a falar mais em saúde, porque a gente não deixou de falar em conforto, nunca, né? Principalmente na nossa graduação lá atrás, né? Pouco tempo, né, Maíra? A gente sempre estudou a questão da saúde nos espaços, do conforto, e quando a gente fala em conforto, é o conforto integrado, seja ele com relação à acústica, à higrotérmica, à questão olfativa, visual, enfim, quando a gente fala em conforto, é o conforto integrado, né? E como que fica essa relação dos edifícios sustentáveis? Porque ela é uma relação intrínseca, né? Não é separado, a gente não consegue separar o conforto da saúde dos edifícios sustentáveis. Como que toda essa relação ela se integra? Exatamente, ela é uma visão sistêmica, né? A gente tem que pensar como um todo. Então, assim, só assim, apresentando rapidamente, quem não conhece o Green Building Council Brasil, é uma organização supranacional, né? São 80 GBCs espalhados no mundo todo, né, e tem a missão de acelerar a transformação da indústria da construção civil e a cultura da sociedade, utilizando as práticas de mercado para, desde projetar, construir e operar edificações que visam sempre o equilíbrio entre a redução dos impactos ambientais, entre a melhora da saúde e do bem-estar das pessoas e também o valor econômico, né, porque quando a gente fala em sustentabilidade, tem esse tripé, né, então, assim, em termos, você mesma falou sobre o LEED, né, que é uma ferramenta internacional,
é uma certificação que está em 170 países, né? Hoje o Brasil vem ocupando a 4ª posição nesse ranking internacional. Um dos pilares da nossa organização é promover essas ferramentas de certificação. Então, além das certificações, nós temos os treinamentos também de curta duração para capacitar o mercado para essas certificações, e também temos o nosso evento, né, que é o principal evento da construção sustentável da América Latina. Bom, eu estava falando dos números, né, no país, da certificação LEED. O LEED, os projetos em processo e certificados são das mais diferentes tipologias, desde edificações comerciais, industriais, hospitais, data centers, supermercados. Nós também temos uma ferramenta específica para o setor residencial, que é o GBC Casa e Condomínio, e hoje nós temos mais de 70 projetos em processo no Brasil dessa certificação. Cada uma dessas ferramentas, depois eu vou chegar lá, elas possuem um capítulo específico focado na saúde, no bem-estar e no conforto dos ocupantes, tá? Então, hoje nós temos projetos registrados no GBC Casa em 11 estados do país, já em São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás, tá? E além do LEED, do GBC Casa e Condomínio, nós criamos também uma ferramenta de certificação chamada GBC Zero Energy. Essa ferramenta, ela está relacionada com as metas que nós assumimos na COP Paris, tá? No acordo que os países firmaram das mudanças climáticas. Nós estávamos lá, representados pelo World Green Building Council, e a gente assumiu um compromisso em zerar as emissões de carbono da construção civil até 2050. Então, com base nesse compromisso, nós nos reunimos primeiramente com 10 países, tá, para discutir como que a gente faria para conseguir alcançar essa meta. E voltamos para o Brasil e montamos um comitê técnico, que acabou sendo, todas as reuniões foram no prédio da reitoria da USP, e acabou gerando a criação do Zero Energy. Isso explicando rapidamente as 3 ferramentas de certificação promovidas pelo GBC. Tá? Agora, qual que é a importância dessas edificações sustentáveis, né, que são auxiliadas por esses guias de certificação? Qual que é a importância para os ocupantes, né? Nós passamos 90% do nosso tempo dentro de ambientes construídos, dentro de edifícios, né? Então, sabe-se que eles têm um impacto muito grande para nosso bem-estar, né? Tem vários temas, como a Gisele já colocou, como conforto térmico, acústica, iluminação, que se não forem bem tratados, vão impactar negativamente ou podem impactar muito positivamente no nosso bem-estar, consequentemente na nossa saúde. Tem estudos que comprovam, né, que edificações sustentáveis, elas melhoram em ambientes de escolas, né, o aprendizado dos alunos, né, fazendo testes de matemática, de português, que eles acabam rendendo melhor numa escola mais sustentável, né, em função de conforto térmico, acústica, melhora de iluminação, né, tem estudos relacionados à evasão de leitos hospitalares, que os pacientes acabam se recuperando mais rapidamente, quando a edificação tem esses cuidados com conforto, né, e tem outros relacionados à produtividade, em ambientes de escritório, por exemplo. Tem um estudo feito pelo World Green Building Council, que avalia vários fatores, né, que é justamente essa questão de bem-estar e saúde em ambientes de escritório, e vai avaliar questões como conforto térmico, acústica, iluminação, qualidade do ar, e esse estudo chegou a um resultado de 6 a 11% na melhora de produtividade relacionado à qualidade interna do ar em escritórios sustentáveis, tá? Então, é conhecido que existe realmente um impacto, como também tem um impacto negativo, né, se a edificação não for bem projetada. Então, tem uma questão que é conhecida cientificamente como síndrome dos edifícios doentes, né? A Gisele está fazendo que sim, ela conhece bem, que ela também dá aulas sobre isso, conforto, né? Então, o que é isso, né? Os síndromes dos edifícios doentes, né? É quando a edificação, ela não tomou cuidados, desde a sua concepção, projeto, construção, com essas questões que impactam no bem-estar das pessoas. Então, elas acabam
trazendo, essas edificações acabam gerando fadiga, dores de cabeça nas pessoas que vão ocupar nessas edificações, problemas respiratórios, irritabilidade, tá? Então, estudos comprovam que a luminosidade ruim impacta na qualidade do sono das pessoas que ocupam esses edifícios, né, que têm essas características, né, essas síndromes de edifícios doentes, né? Então, é muito importante as edificações olharem para essas questões, né? Então, dando continuidade, estávamos falando sobre, saímos da questão das certificações aí pelo mundo, dos edifícios, aí fomos para a questão, passamos rapidamente sobre os critérios, né, que levam à certificação dos edifícios, e chegamos, então, na questão propriamente dita de saúde e conforto dos usuários, e como os vários edifícios aí levam as vantagens, né, de ter a questão, as vantagens e desvantagens, né? Como a qualidade ambiental dos edifícios podem promover a qualidade de vida das pessoas, né? E também tem aí a questão da síndrome dos edifícios doentes, né? Então, como os edifícios, na qualidade ou falta da qualidade, podem influenciar e impactar na saúde, no dia a dia, né, das pessoas. Então, vamos lá, vamos dar continuidade, então. Exatamente. Vocês estão me ouvindo bem agora? Agora sim. Eu achei engraçado que algumas pessoas comentaram, Gisele muda. Tipo isso, mas vamos lá. Pessoal, então se alguém tiver alguma pergunta, por favor, façam, né? Não deixem de comentar, não deixem de perguntar, vamos seguir aqui. Isso. Bom, eu estava passando alguns dados também, né? A gente estava falando de um estudo que aponta que bebês e crianças são os mais propensos aos riscos de saúde causados por produtos químicos instalados no ambiente interno, né? Tem muitos produtos e mesmo materiais que são instalados de forma permanente, que eles emitem substâncias, né? Como, por exemplo, pinturas, adesivos, selantes, eles emitem os compostos orgânicos voláteis, né? Que são, e particulados também, e essas substâncias vão se instalando no nosso organismo, isso tem um impacto no nosso bem-estar, né? Então, outros materiais que liberam formaldeído, né? Mesmo na operação das edificações, tem produtos de limpeza mais sustentáveis, né? Que podem ser substituídos por produtos de limpeza com substâncias químicas, né? Até essa questão mesmo da pandemia que a gente está vivendo agora, né, mais do que nunca, a sociedade está planetária, praticamente está todo mundo exercendo todas as atividades em casa, né, desenvolvendo atividades de trabalho, de refeições, lazer e descanso nas suas residências, né, então, realmente a gente tem que cuidar para que as pessoas se sintam melhor dentro do ambiente construído. E as edificações sustentáveis, elas podem aliviar significativamente o nosso estresse, né, proporcionando conforto e bem-estar, né, para manter o estado de espírito e físico fortalecidos, né, para o combate até a questão do Covid, né. Então, algumas medidas que podem ser tomadas, por exemplo, é o controle dessas partículas contaminantes, né, através da remoção das fontes de contaminação, então podem estar sendo adotadas limpeza, aspiração e higienização dos cômodos, né, por exemplo, capachos, né, nas entradas das edificações, as certificações, elas pedem a instalação desses capachos com comprimento mínimo, né, de 60 centímetros pelo menos, né, na passagem principal, para justamente fazer a remoção dos contaminantes, da sujeira vinda pelos calçados, né, que são trazidas do ambiente externo para o ambiente interno, né, espaços de armazenamentos também, na entrada principal, de armazenamento para esses calçados. Outra questão, Gisele, que tem um impacto importante, é a questão da biofilia,
né, nas certificações sustentáveis. Que é a biofilia? É a relação com o verde, né, dos ocupantes com o verde, seja através de plantas, uma parede verde, um telhado verde, né, tudo isso acaba impactando no bem-estar. Tem estudos que comprovam melhora de criatividade, né, melhora de bem-estar. Inclusive, tem empresas que elas têm incentivado, tem até escritórios que são certificados, que contaram para a gente que estão incentivando os funcionários a passarem uma parte do período deles de trabalho, pelo menos meia hora, numa praça lá embaixo, ou possibilitando que eles podem trazer uma planta para sua baia, para sua estação de trabalho. Outras empresas que elas próprias, com soluções arquitetônicas, com uma parede verde, ou um telhado verde, uma horta, elas acabam, no ambiente interno mesmo, na própria edificação, trazendo essas estratégias de sustentabilidade para trazer o verde para dentro do ambiente construído, né, que isso acaba impactando no bem-estar. Então, as certificações, elas pedem um plano de biofilia, né, o qual deve descrever como que o projeto está incorporando a natureza, né, dentro dos seus limites, dentro da edificação, né, também um guia de saúde e bem-estar, também elas requerem, né, com várias práticas que estão sendo adotadas, né, pelo edifício para promover o bem-estar, como incentivo à ventilação natural, né, plano de limpeza, com que frequência vão ser limpas as superfícies mais tocadas, menos tocadas, né, o incentivo à realização de atividade física, né, tem algumas certificações, como a certificação WELL, que é outra certificação internacional, ela tem um capítulo inteirinho só sobre fitness, né, só sobre atividades físicas dentro das edificações, um outro inteirinho. Pode falar. Não, eu ia falar porque isso corresponde a um conjunto, né? Não é um checklist, porque às vezes as pessoas pensam assim, não, é colocar um checklist, fazer, eu coloquei X número de vagas que sejam compartilhadas, ou vagas para carros elétricos, ou X metros quadrados de parede verde, ou isso, eu cumpri. Não é. Né? É muito mais que isso. E você comentou com relação à manutenção, né? Também não é fazer e deixar acontecer, não, é todo um processo de gestão e manutenção que envolve um processo após, né, é uma avaliação que acontece após. Eu lembro, tem um caso de um edifício até certificado, que depois, no decorrer da operação e da manutenção, aconteceu o seguinte, que é importante fazer essa avaliação de desempenho, né? Não adianta só, né, certificar e depois esquecer e não acompanhar tudo isso, né? Seja com relação à energia, seja com relação à água, a materiais e tudo mais, porque o usuário é importante, né? Como que o usuário vai, né, fazer parte de todo esse processo? Né? Porque uma coisa é o projeto, depois tem a questão do usuário. E aí, então, vou contar esse caso rapidinho. E aí, depois, quando teve a implantação, comissionamento, enfim, aí o usuário, o resultado não baixava o número X com relação à energia. E aí a gente ficou pensando, mas como que isso acontecia, né? Mas estava tudo certo, o projeto estava certo, o número de equipamentos estavam certos, enfim, né? O que podia acontecer? E aí foi, e aí quando a gente foi lá e fazia dia a dia, porque aí teve que ir no âmago da questão lá, né? E aí a gente chegou à conclusão, né, que as pessoas que utilizavam, elas não faziam direito à questão por exemplo, da máquina de lavar roupa. Elas pegavam, em vez de colocar a máquina inteira de roupa, né, que sejam 8 quilos, 10 quilos, colocava uma peça lá, um pano de prato e lavava, né, a roupa inteira. E aquilo gastava não só água, mas como energia.
Então vejam que a questão do usuário, o quanto é importante, né? E não somente a questão do projeto. Isso é um exemplo, né? Então essa questão do projeto, da operação e da manutenção, né? O quanto isso é o tão quanto importante quanto o projeto. Exatamente. E nesse sentido do usuário, você tem como educar, né? Papel do empreendedor, né? De educar o usuário, seja através de sinais indicativos, por que aquela edificação é sustentável, por que ela foi classificada como sustentável, né? E educar, porque ele tomando conhecimento das medidas, ele vai saber como utilizar aquela. Se a gente quiser colocar assim como uma máquina, né, que ele está dentro, ele vai saber como utilizar e vai conseguir entender os benefícios para ele, né? E às vezes a pessoa diz assim, não, hoje não tem problema, daí amanhã não tem problema, e vai indo, vai indo. Até a aluna Andréa Cristina aqui comentou, né, como é bom ter uma janela para poder ventilar, né, como é bom ter uma janela para poder olhar o céu, para poder olhar lá fora, nem que seja olhar os prédios lá fora, olhar o movimento lá fora, né, como é bom. Como é bom respirar, né? Não olhar só para uma parede. E aí tem a questão da certificação. A certificação ela existe porque é para melhorar o desempenho do edifício. É por isso que ela existe, né? Além de todas os objetivos, um deles é esse, o principal é esse, para melhorar o desempenho e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Né? Então, essa razão de ser. Aí que ela tem que chegar, né? Porque no início, quando se falava em construção sustentável e numa certificação, falava-se em desempenho, né? Redução do consumo de água, de energia, né? Desempenho era o item principal. E já há alguns anos, né, que todos os congressos, e as próprias empresas com as soluções, elas passaram a entender que uma construção sustentável não é só desempenho, se ela não proporciona bem-estar para as pessoas, conforto e bem-estar para as pessoas. Então, é um novo capítulo, que não tão novo assim, mas das construções sustentáveis, são as pessoas, é o bem-estar, é proporcionar o bem-estar para as pessoas. E aí começam a surgir outras diretrizes, né, outras ferramentas que acabam guiando a edificação para melhorar o bem-estar para as pessoas, como o EL, por exemplo, né, que é muito interessante, quem não conhece, porque ela faz uma ponte em cada categoria, em cada estratégia de sustentabilidade. Ela coloca do lado o corpo humano e como aquela estratégia, conforto térmico, por exemplo, conforto acústico, né, como aquelas medidas que a edificação adotou vão impactar no sistema tegumentar, no sistema respiratório, no sistema nervoso central. Ao lado de cada categoria, ela coloca o corpo humano e ela explica como que aquela categoria vai impactar no corpo humano. Foi uma certificação desenvolvida por um corpo científico, né, também com médicos, além de engenheiros, para poder chegar nesse nível de entendimento da edificação, impactando realmente o bem-estar das pessoas que a ocupam, né. Mas é um exemplo, assim, concreto, de que realmente já é uma prática, né, você pensar no bem-estar dos ocupantes, né, já é uma necessidade, né, porque sem isso, sem olhar para as pessoas, a edificação, no final das contas, é um legado para quem vai ocupá-la, né? Então, a gente precisa colocar as pessoas como foco das questões, no momento de projeto, de construção e operação, né? Como você falou, muito importante, na operação, a gente dá continuidade nisso, né, às vezes com placas indicativas do porquê aquele vidro, ele desempenha melhor, ou por que o projeto foi orientado daquela forma para melhorar o aproveitamento do sol, que vai melhorar o conforto térmico, né, ou aquele material que foi especificado, que é um material de maior transmitância, né, um material acústico, e como que isso melhora o bem-estar das pessoas. Você tem que comunicar para o usuário final, né, e assim ele vai entender aqueles benefícios e como utilizar, né, um exemplo, assim, bem básico, é a válvula dual flush, né, nos vasos sanitários, que ela é feita justamente
para redução do consumo de água potável, né? Mas as pessoas, às vezes, falta o conhecimento que a válvula do flush é para isso, para reduzir o consumo de água, e acabam apertando os dois botões, né? Então, a gente tem que, além de projetar e construir, na operação, a gente tem que educar, o ocupante, né, as pessoas, para entender o porquê que aquela edificação ela tem todo aquele potencial de melhorar o seu bem-estar, o seu conforto, né? Quais foram as estratégias de sustentabilidade incorporadas ali, né? É nosso papel também educar, lá na ponta, o usuário final, né? E aí o usuário, ele tem um papel importante no começo, durante e depois. No começo, porque a gente precisa ouvi-lo, a gente precisa saber quais são as necessidades dele. Depois, porque ele vai ser usuário daquele espaço. E depois, porque ele será, de alguma maneira, educado, como você disse, né? Ele vai ser comunicado. E isso vai depender de cada categoria, do tipo do edifício, né? Se é uma casa, se é um escritório em que tem, às vezes, uma rotatividade, às vezes é baixa, às vezes é alta, mas esse tipo de usuário, ele muda, né? Se é uma escola, o tipo do usuário também vai mudando, as crianças vão crescendo, tem crianças que entram, tem crianças que saem da escola. Então, a gente também tem esse papel enquanto arquiteto, designers e outros profissionais, porque já é um outro capítulo aqui que eu já vou comentar com relação à multidisciplinaridade, o quanto esse usuário ele é dinâmico no espaço, né? Porque ele não é único, e se ele é único, que seja de uma residência, ele também muda, porque ele também evolui. Nós não somos únicos, né? Nós mudamos, nós não somos a mesma pessoa de ontem, do mês passado, e por aí vai, né? Então, nós mudamos, e ainda tem as pessoas que não são as mesmas no mesmo espaço, né? E aí, por aí vai. E aí tem nós mudamos, os nossos hábitos também mudam, né? Então, isso tem que ser refletido na arquitetura também, né? Um item que agora é pedido nas certificações é o álcool gel, sempre ao lado da torneira, na parte de higienização das mãos, né? Então, isso também tem sido uma mudança, porque nós mudamos por conta de um cenário externo, né? Alguns espaços já tinham, né? Eu lembro que aeroportos já utilizavam, alguns espaços já utilizavam, mas não estavam, não faziam parte do protocolo obrigatório, né? Agora faz parte dessa obrigatoriedade. E a outra coisa que foi comentada é a questão da multidisciplinaridade, que a gente vem trazendo também nas lives e nas palestras interativas, a importância cada vez maior disso, né? Não é porque a gente vai projetar espaços que são destinados somente, né, a profissionais dessa área. O quão importantes são necessários aí trazer, né, e incorporar outros profissionais como médicos, nutrólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, e profissionais de TIs e tantos outros, né, com a mesma força, com a mesma intensidade. E aí isso agrega, né? Porque todas as profissões, esses dias eu estava falando, né? Porque o arquiteto, o foco principal é o ser humano, mas a medicina também é o ser humano, mas o direito também é o ser humano, mas todas as profissões, né? Psicólogo, todas as profissões do ser humano, nós estamos aqui para atender o ser humano, né? Então, no fim das contas, né, todos nós temos como centro, né, de alguma maneira, né, evoluir, ou crescer, ou colaborar, ou, enfim, né, o ser humano,
né? Ou seja, nós, por meio dos espaços, né, proporcionar esses espaços para que atendam todos esses aspectos físicos, saudáveis, espirituais, enfim, né, funcionais, estéticos e por aí vai, os outros profissionais também, né, e todos nós, né, na sua especificidade, mas juntos, né? Então, eu acho que a gente já está até finalizando aqui com o tempo. Quero ver se tem alguma pergunta. Então, se alguém tiver alguma pergunta ou a gente vai finalizando por aqui. Já acho que conseguimos aí fechar de acordo com o nosso tempo. Então, acho que a gente já acabou respondendo também algumas questões. Então, vou pedir para você, então, Maíra, deixar, então, as suas considerações finais e já agradecendo a tua participação. Eu acredito que, embora o tempo tenha sido curto, a gente conseguiu, assim, englobar bastante coisa, mas claro que tem muita coisa ainda para conversar, muita coisa para discutir, e seja sempre bem-vinda. Obrigada, Gisele. Não, só uma observação que nós, como arquitetos, né, acho que o público que está assistindo, a maioria deve ser arquitetos, engenheiros, a gente está nas nossas mãos, né, o poder está nas nossas mãos, para a gente trazer essa melhoria da qualidade de vida, melhora do bem-estar, do conforto, né, com a nossa profissão, né, com as nossas melhorias de projeto, de obra e da própria operação, a gente pode proporcionar uma melhoria de vida, de bem-estar e de conforto para as pessoas que ocupam essas edificações. E a gente tem que se conscientizar disso, né, que a gente tem esse papel também. É verdade, a gente tem esse papel, essa grande responsabilidade e esse compromisso, né? Exatamente. Então, tá bom. Então, muito obrigada. Agradeço todas as pessoas que estiveram conosco e acompanhe aí nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. A gente sempre está trazendo eventos, sempre está trazendo aí conteúdos para você, para que a gente possa compartilhar conhecimentos para que as pessoas possam agregar e melhorar cada vez mais a sua vida, os seus espaços e seguir aí rumo à evolução cada vez mais. Então, muito obrigada por estarem conosco e até a próxima. Um abraço. Obrigada, Gisele. Obrigada a todos os participantes. Até a próxima.